Imagino que já estamos no ar. Conferir aqui. Sim, isso mesmo, já estamos no ar. Beleza? Hoje, quarta-feira, 14 de janeiro de 2026. Vamos iniciar aí os estudos de interfaces gráficas através do livro do Nilo Ney Menezes. Nilo Ney Coutinho Menezes, Introdução à Programação com Python. É um livro que eu iniciei a leitura dele no ano de 2025 e eu ainda não concluí porque ele é até um livro grande, né? E livros técnicos tendem a agarrar um pouco mais do que livros de literatura comum, entre aspas. Então, o estudo de hoje aí eu vou iniciar o estudo do capítulo 13, interface gráfica, e, e vamos. A minha ideia será pegar esse conhecimento da interface gráfica e colocar em prática naquele sistema da mercearia, que é o que eu já tenho construído aí junto dos últimos estudos aí. Então a live de hoje ela tende a ser um pouco mais silenciosa. Barulhinho de chuva aí no fundo para a gente poder concentrar e colocar em prática. Vamos lá.
Vamos lá então. Primeiro programa. Vamos criar um programa que mostre uma mensagem simples e um botão como na figura 13.1. Basicamente o que ele introduziu aqui foi como que as interfaces elas foram criadas, o tempo que ela foi, o ano, né, em que ela foi popularizada, a diferença entre o widgets, né, e as janelas, né, o widgets ele se dá mais como controles, né, como se fosse cada elemento ali dentro da janela, textos, botões, imagens, caixas de seleção, e a própria janela inteira também é um módulo ali, né, desse widget. E aí é isso. Basicamente nós precisamos de iniciar a instalação, né, do Tkinter se ele já não tiver instalado. Mas no caso, como nós estamos utilizando o Windows, já está instalado já. Beleza? E é isso. O primeiro programa ele vai basicamente abrir uma janela escrito Olá Gui e sai. Mas vai ser bem simples. Agora que eu observei que eu não criei, não foi uma pasta, né? 13. Veja na figura que criamos uma janela com título. Primeira janela, mensagem de texto, botão sai. Vejamos como criar essa janela em Python utilizando o Tkinter. A primeira coisa a se fazer para criar um programa com interface gráfica em Python com Tkinter é importar os módulos. Esses dois módulos dão acesso à biblioteca gráfica e permitem a criação de janelas, botões, caixas de texto. Veja que importamos Tkinter como TK e que, no texto, temos referências tanto a TK como Tkinter. Você pode ler esses dois termos como sinônimos de Tkinter. Beleza, então. Primeira coisa vai ser as importações. Import Tkinter. Eu estou renomeando ele como TK. TKE não, TK. E from Tkinter, import TTK. Beleza. Aqui vai ser raiz, o próprio autor está colocando, né, a variável como raiz, é igual a tk.tk. Parece a criação de um objeto aqui, né? Raiz.title, primeira janela. Raiz.geometry, tamanho da janela, né? 250 por 50. Quadro recebe ttk.frame raiz. Texto recebe ttk.label, passando o quadro, e o texto recebe olá, vou colocar assim, e texto.pack. Beleza. Eu ainda não entendo o que cada um aqui está fazendo, né? Alguns já dá para ter uma noção, mas não é tão claro ainda não, mas vamos prosseguir. Botão recebe ttk.button, quadro, text, sai, command, raiz.destroy.
Botão.pack. Os comandos, hein? Para janelinha simples. Quadro, ponto. Pack. Expand through. Raiz.mainLoop. É isso aqui. Primeira janela, utilizando o tkinter aí, ó. É basicamente isso. Isso que vai estar fazendo aqui. Vamos agora botar para rodar aqui. Tá aí, ó. Vamos tentar entender aqui então, né? Realizei as importações. Volta aqui, janelinha. Realizei as importações. Depois eu imagino que eu importei a biblioteca geral, né? Importei a biblioteca geral. Herdando todas as funções. Dentro desse módulo ali eu criei a janela. Com o título, primeira janela. Defini aqui o tamanho, né? Vamos mexer nisso aqui para dar uma olhada, ó. Aí, ó. 300 por 300. Quadro, frame. Eu imagino que seja a hora de criar esse carinha aqui dentro. Não tenho certeza. O texto que é esse cara aqui. Ele está sendo criado nessa hora aqui. Texto.pack. Esses aqui eu não faço ideia, né, o que pode ser. Criação do botão. Herdei aí uma função, né, que é a criação do botão dentro de TTK. Contexto sai e tal. E o comando que vai ser executado quando clica em sai, destroy, né, que seria destruir. Botão.pack, também tem que ter aí pelo jeito aí, né? E o quadro.pack expand through. E o raiz.mainLoop, eu imagino que isso aqui seja a hora que para poder manter o programa rodando aqui, né, a janela rodando. Primeiro programa tá aí. Primeira janela criada com sucesso. Esse aqui é o ponto de partida. Código talvez aí mais importante dos entendimentos iniciais de janelas utilizando o tkinter com Python. A linguagem script TCL foi desenvolvida em 1988 e é mais tem um trecho aqui no livro que chama Trivia, né? Ela foi desenvolvida em 1988 e é mais antiga que o próprio Python. Ela foi muito usada em sistemas Unix nos anos 1990 para criar interfaces gráficas simples que podiam ser modificadas facilmente. A TK foi desenvolvida há muito tempo, no início dos anos de 1990, embora tenha sido constantemente atualizada. Algumas características de sistemas mais antigos ainda permanecem no código. Não é a interface mais bela, nem a mais completa,
porém vem pré-instalada com o interpretador e podemos utilizá-la facilmente. Tkinter é o nome do módulo Python que faz a interface com o TK, kit gráfico da linguagem TCL, escrita por Steen Lumholt e Guido van Rossum, 1991. O autor do Python, Guido, a utilizou simplesmente porque era a melhor kit gráfico disponível na época, capaz de funcionar bem com Python no Windows, Mac OS X e em vários sistemas Unix. O frame representa uma classe que utilizaremos para organizar os controles dentro da janela. Em quadro, recebe ttk.frame_raiz. Veja que criamos um ttk frame. Aqui, ó. Veja também que o ttk.frame recebe o objeto raiz na sua inicialização, que seria esse cara aqui, ó, sendo passado como parâmetro, que é a raiz, que é o objeto principal, né? Eu estou herdando tudo de TK aqui. Beleza. Isso é necessário para indicar que o frame está dentro da janela raiz. Ok. Agora o autor está falando sobre as labels aqui, né? Ele diz, né, que o texto que vai ser exibido, ele é filha de quadro, que é o frame que está sendo criado aqui, atribuído a quadro. E o texto que vai estar ali dentro ali, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar Olá Mundo, para seguir o padrão aí, né, do mito. Perceba que estamos montando uma hierarquia de controles, passo a passo. Raiz é o pai de quadro e é o pai de texto. Raiz é o pai. Raiz aqui, né? Raiz é o pai de quadro, que é pai de texto. Então, um está dentro do outro aqui. Esse está dentro desse, que está dentro desse todo aqui. Nós devemos indicar como posicionar os controles filhos dentro do controle pai. No caso texto, utiliza o método pack, que empilha um controle após o outro. Então é essa questão aqui que eu estava com dúvida. Isso aqui indica então esse texto.pack aqui. Um detalhe de como a biblioteca Tkinter funciona é que devemos indicar como posicionar os controles filhos dentro do controle pai. No caso,
Texto. Utiliza um método pack, que empilha um controle após o outro. Depois veremos outros exemplos para entender melhor como o pack funciona, mas lembre-se de que, se esquecer de chamar o pack, o controle não será mostrado. Vamos fazer um teste aqui. Então eu vou remover, por exemplo, remover não, né? Eu vou tirar a visualização de Olá JM aqui. Vamos ver o que acontece. Olá JM não, né? Olá Mundo. Eu vou remover esse texto.pack. Vamos ver o que acontece aqui. Aí, ó. Isso aí. Eu preciso meio que de empilhar ele aqui, pelo que ficou claro aqui pra mim, né? O método pack que empilha um controle após o outro. Então tem que colocar aqui, ó, texto.pack. É text, não é texto. Olá, mundo. Faremos o mesmo com o botão, utilizando a classe ttk_button. Veja que passamos quadro como objeto pai. Vou separar aqui. E um parâmetro text, né, texto, que é exibido dentro da ação, aqui. Uma diferença entre button e label é que button possui um comando command, que é executado quando é clicado, que é esse cara aqui. Passamos esse parâmetro usando o seu nome, como faremos em vários lugares que utilizam o tkinter. Command recebe uma função que é chamada quando o botão é clicado. No nosso exemplo, raiz.destroy, que é um método implementado pela raiz destroy, raiz.destroy. Simplesmente fecha a janela e, como raiz é a janela principal, termina a aplicação. Depois veremos como realizar tarefas mais interessantes. Perceba que também chamamos botão pack para que esse seja exibido corretamente. Mesma coisa aqui. Beleza. Já chamamos quadro.pack. Quadro.pack está ali, ó. Esse quadro.pack ele vem desse texto. Não, desse texto não. Na verdade é o quadro aqui como um todo, né? Eu acho. Passamos o parâmetro expandThrow para indicar que o quadro deve ocupar toda a área visível do controle pi. Ah, é isso mesmo. Então é isso, ó. É esse cara que está aqui dentro aqui, ó. Esse é o quadro. expandThrow. Beleza. Sem esse parâmetro, o controle terá um tamanho fixo, independente do tamanho da janela. Experimente removê-lo e mude o tamanho da janela para perceber seus efeitos. Então seria isso aqui, ó. Se eu... Vamos supor aqui que eu coloque 300 por 300, que é o tamanho da raiz aqui. 300 por 300. O quadro, ele está com o comando, né, com o parâmetro expandThrow, então ele ocupa todo o espaço aqui de dentro. Mas isso só é possível através desse comando. Se eu pegar, por exemplo, aqui e colocar, vamos colocar 100 por 100, tem que passar como string, ele deve ocupar um espaço menor. Vamos ver aqui. Eita, meu. É assim não, hein? Ou será que eu tenho que passar como número mesmo? Vamos ver? Também não. Aqui tá falando, né? O loop... Loop não, aqui em cima aqui, ó. Experimente removê-lo e mude o tamanho da janela para perceber seus efeitos. O tamanho da janela eu altero aqui, não é? Eu vou remover aqui, então. Eu pensei que eu poderia mexer nisso aqui também, mas parece que não. Efeito visual aqui. Aqui dentro aqui, né, o cara.
Mas não... Eu observei que como o quadro ele tá... Ou melhor, texto e botão, eles estão dentro de quadro. O quadro, teoricamente, então, possivelmente ele deve estar ocupando esse espaço aqui, né? O quadro deve ocupar toda a área visível do controle pi raiz. Sem esse parâmetro, o controle terá um tamanho fixo, independentemente do tamanho da janela. Experimente qual seria esse tamanho fixo, né? Aqui não aparece pra gente, né? Mas enfim. Então expand, true. Aí ele ocupa o espaço todo. Aí, ó. Centralizou bem aqui. Beleza. Prosseguir. Por último, chamamos o raiz.mainLoop, que é o loop de eventos controlado pelo tkinter. O loop de eventos é como o Grand While do Python. Esse método já implementa vários comportamentos que são esperados de uma janela gráfica. Também cuida para que os controles sejam exibidos corretamente, uma vez que a janela precisa ser redesenhada de vez em quando, por exemplo, depois que outra janela é movida para cima, ou logo após maximizar. O loop de eventos também atualiza a interface gráfica quando algo muda em seu programa. Por exemplo, mensagens ou valores. Dica: quando você dá duplo clique no seu programa com a extensão .py, o Windows mostra uma janela do console e seu programa ao mesmo tempo. Se você quer apenas a janela gráfica, sem a janela do console, renomeie seu script para ter a extensão py.pyw, né? Você pode realizar essa operação quando estiver terminado de desenvolver seus programas, pois com ela você não verá os erros nem as mensagens com print exibidas no console. Vamos fazer um teste aqui só para poder ver se está rolando isso mesmo. Deixa eu voltar aqui para 250 por 50. Volta. Isso aí, hein? E aqui agora, ó, eu vou... Primeiramente eu vou exibir ele aqui. Aqui mesmo, né? Beleza. Só que para que eu possa exibir sem essa... Não sei se ficou claro, né? Sem essa janelinha aqui do CMD, eu posso renomear a extensão com o final W aqui, ó. Aí ele vai exibir só a janelinha. Muito bom saber disso. Beleza. Contando cliques. Vamos modificar o programa anterior para que esse exiba quantas vezes o botão foi clicado. Eu vou fazer o seguinte, eu vou... não, porque aqui abaixo aqui no livro já tem o código, né? Eu vou ver se eu consigo já implementar ele sem olhar o código abaixo aqui. Mesmo que nem dê certo nada. Tem que tentar mesmo na loucuragem aí, sem medo de errar e sem medo de ser feliz. Esse aqui vai ser o tópico 13.2. A contagem de cliques vai ser o quê? É claro que eu não vou ser besta, eu vou aproveitar aqui, né? E pelo menos isso aqui eu vou aproveitar. O título ali vai ser contadores. Então, ó, criei a raiz principal, herdando todas as funcionalidades do tkinter. Depois eu vou criar dentro da minha raiz uma janela. Eu vou digitar abaixo, ó, raiz.title com o título contadores. Beleza, pode excluir aqui. Depois eu vou definir o tamanho dela. O tamanho dela aqui, pelo que está aparecendo aqui, aumenta só um pouquinho. Eu vou colocar então por 100 aqui. Vamos ver se isso está bom. Eu ia fazer o seguinte, né? Para poder forçar o cérebro a pensar que eu tenho que digitar aqui. E fixar os conhecimentos. 250 por 100. Criou aí a geometria, né, da janela, o tamanho dela. Depois eu vou ter contador 1. Quadro 1.
Eu acho que é isso. Vou descobrir aqui agora. Quadro 1. Vou ter aqui, ó, quadro 1. Herdando raiz. Texto de quadro 1. Vai ter aqui pra mim contadores. Contador 1. 1. Com 0 aqui. Vou colocar texto 1 também aqui, ó. E texto 1.pack. Deixa eu separar aqui, ó. Vou fazer assim, ó. Quadro 1. Então, vamos lá, ó. Quadro 1 vai ter quadro 1 herdando a raiz. Criação de um frame. Depois eu vou ter a label herdando aqui quadro 1 com o texto contador 1. Iniciando em 0 e o texto.pack, empilhei ele. Botão 1 herdando quadro 1 com o texto ali vai ser adiciona ao contador 1. Adiciona ao contador 1. Beleza. E esse comando aqui não vai ser destroy, que se eu fizer isso aqui ele vai fechar o programa, né? Deve ser algum outro comando que ainda não sei o que acontece. Eu vou remover ele aqui então e botão 1.pack. E o quadro 1.pack não deve ser expand through aqui, porque senão ele vai ocupar todo o espaço, né? A não ser que na hora que eu crie o outro, eles dividam o espaço, né? Vamos dar uma olhada aqui como que é isso aqui. Então, ó, quadro 1, vamos ver aqui, vamos exibir. Contador 1, adiciona. Beleza, não está acontecendo nada. Agora eu vou ter que criar o quadro 2. Eu vou deixar expand through ali para poder ver o que acontece. Vamos ver aqui, ó. Quadro 2. Aí eu vou ter o quadro 2. Recebe ttk.frame. Raiz. Eu já posso remover esse cara aqui. Ele vai ter texto 2. Recebe ttk.label. Passando o quadro 2 como parâmetro inicial. Depois eu vou ter text. Passando contador 2, 0. E aí eu vou ter text 2.pack. Empilhei ele. E aí eu vou ter botão 2. Recebe ttk.button. Quadro 2 como parâmetro inicial. Text, que vai ter ali dentro ali, né? Adiciona. É isso mesmo, né? Adiciona ao contador 2. Adiciona ao contador 2. Beleza. E aí eu tenho que empilhar ele, não é? Botão.pack. Botão 2.pack. E quadro 2. Agora que é a minha dúvida, né? Se vai ser isso aqui mesmo. .pack. E o expand throw. Será que eles irão dividir o espaço? Vamos dar uma olhada. Isso mesmo, ó, dividiu. É assim mesmo que está aqui no exemplo. Agora a funcionalidade, como adiciona essa funcionalidade aqui, eu vou ter que descobrir aqui agora, que eu não faço ideia. Eu sei que esse comando, ele vai ser adicionado aqui, ó, na ação do botão aqui, não é? Então seria aqui, ó. Seria algum parâmetro aqui. Depois. O único comando que eu sei até agora é o comando.destroy, né? Que aí na hora que eu clicar, ele destroça a janela. Deixa eu ver aqui se eu consigo já, né? Tô vendo aqui, o autor ele colocou como função. Ele vai criar umas funções aqui. Ele vai criar funções. E ao invés de ele tá passando uma variável aqui, ó. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ele passa a função, olha só. Deixa eu fazer o seguinte aqui, ó. Eu passei o olho no código aqui, mas eu ainda não vi tudo. Vamos dar uma olhada aqui, vamos dar uma brincada aqui, ó. Vamos ver se ele aceita isso aqui, ó, tipo interpolação. Será que ele aceita? E aí na hora de eu passar aqui, ele aceita a variável? Vamos supor que seja aqui, ó. Contador 1 recebe, sei lá, 12.
E aqui eu vou passar contador 1. Será que ele vai exibir ele para mim, o contador 1, número 12? Vamos dar uma olhada. Ah, não, mas se bem que ali não pode ser contador 1 não, né? Ali, o contador 12 não, né? Aqui é realmente fixo. Aqui é contador 0. O que vai ser alterado é aqui, ó. F. Contador 1. Vamos dar uma olhada. É, de fato, aí ó, ele pega e joga aqui. Só que eu vou precisar de cada vez que eu clicar nesse botão, ele vai alterar. Ele, na verdade, vai chamar a função, né? Que vai realizar essa contagem aqui, ó. Beleza? Então, o que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou ter que criar uma função contador. É o que eu acho. Vou até fechar o livro aqui para poder ver se eu consigo fazer isso aqui. Contador 1. Vamos fazer só com... Ah, não. Se bem que se eu fizer... Ah, buguei aqui. Vamos prosseguir. Contador 1. O que vai ter aqui? Vai ter uma variável chamada contador. Contador. Não, N1. Recebe 0. Beleza. Toda vez que eu chamar essa função, N1 vai ter que receber mais um número, né? Será não? Acho que na verdade o N1 vai ter que estar aqui fora, não é? Não, ou aqui dentro. Ah, esse negócio de escopo de variáveis ainda me pega, tá? Mas vamos prosseguir aqui sem medo de ser feliz. Sem medo de ser feliz. N1 mais igual a 1. Return N1. Vamos ver se é isso aqui mesmo. Na hora de chamar aqui, ó, eu imagino que eu vou ter que ter a função aqui sim, tá? Tem que ter a variável global aqui, ó. N1 recebe 0. Não, na verdade ela recebe contador, né? Será que é isso mesmo? N1 recebe contador. E aqui eu vou chamar N1. No comando aqui, ó, command, eu vou passar a função. Será que é só isso mesmo? Contador 1? Vamos descobrir aqui agora, hein? Negativo. Ah, mas se bem que toda vez que eu chamo ela tá sobrescrevendo, né? Tá recebendo 1, recebe 1, recebe 1, recebe 1. Então aqui tá errado, com certeza. Esse negócio de escopo de variáveis ainda me pega, tá? Tô tentando aqui desembolar isso aqui sozinho, mas... Negativo. Deu muito certo, não. Mas, ó, vamos lá então. Vamos tentar pensar aqui um pouquinho. Eu vou ter o contador aqui, que é aqui que ele vai exibir a alteração do número, certo? Quando eu tento exibir ele aqui... Quando eu chamo o contador, na verdade, o contador vai ter N1 mais 1. Será que é essa questão aqui de global? Global N1. Não. Parece que não é. N1. Será que é isso aqui? N1. Não, ele não pode receber ele mesmo. Não, quer ver aqui? Deixa eu ver uma outra coisa aqui, ó. N é igual a 0. Passando N aqui. Vamos dar uma olhada aqui se é isso. E aqui eu vou exibir N. Tá errado isso aqui.
Deixa eu ver o que está acontecendo com esse N aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Se ele está realmente somando. Ele até, beleza, ele tá fazendo um aqui, né? Só que tá errado. Tá errado com certeza. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer igual como o autor fez aqui e vou ó, seguir o jogo. Tem que ser assim mesmo, nem sempre dá certo não. Na maioria das vezes não dá certo. Do achismo. Vamos lá então, isso aqui foi a forma como eu consegui pelo menos construir a interface, né? A interface está certinho. Name is not defined. Ah. Aqui, ó. Isso aqui você tem que remover daqui. Beleza. A janelinha pelo menos tá aí, ó. A janelinha eu vou deixar exatamente como eu fiz para poder... Orgulho aí, né, do que eu consegui fazer. Primeiramente, então, ele criou duas variáveis, contador 1 e contador 2. Vamos lá. Contador 1, inicializando elas ambas com 0. Contador 2, recebe 0. Ó, não, é 0. E aí agora vem as funções def, formata contador, recebendo contador e valor. Beleza. E ele dá um return, abre fstring, mostra contador, passando aqui contador, e depois valor. Ah, não, ele já passa valor direto aqui, ó, valor. Beleza, essa formatação aqui eu imagino o que vai ser aqui, ó. Vai ser substituída aqui dentro, aqui, ó. Vambora, vamos lá. Depois ele vai ter o def conta 1. É uma função vazia, não recebe parâmetro nenhum. Ele chama a variável global contador 1 e também L contador 1. L contador 1, tá aí. Global contador 1 mais L contador 1. Beleza. Aí vai ter contador 1 mais igual a 1. Depois vai ter L contador. L contador 1. Text. Pô, isso aqui me bugou, hein? O que é esse negócio aqui? Recebe, formata contador. Passando 1. E contador. Nossa, o buraco era muito mais embaixo do que eu imaginava, viu? Contador 1. É isso aqui. L contador. Linha contador, será que seria isso? Text é igual a formata contador. Igual não, né? Recebe. Beleza, é isso aqui. E deu pra bugar todo aqui, tá? Mas vamos seguir em frente. Def conta 2. Vamos já criar a segunda função aqui. Global contador. Contador 2. L contador 2. Contador 2 mais igual a 1. L contador 2 text recebe, formata contador, passando 2, contador 2. Beleza. Uma janelinha tão simples essa aqui já tá com isso aqui tudo aqui, hein? Coisa linda. Beleza.
Seria isso. Aí depois começa aí a criação das janelas aí, ó. Com base nisso aqui, vamos ver se eu já consigo entender aqui. Criei as janelas, que as funções parece que são só essas mesmas, né? Criei as janelas aqui, a janela. Tenho as funções que realizam as contagens. Beleza. Quadro 1, criação do frame, herdando a raiz, beleza. Texto 1, recebendo quadro 1, criação da label, recebendo quadro 1 e o texto eu imagino que vai ser ele tem que herdar aquele cara ali, ó, que tá fazendo isso aqui, ó, tá realizando a formatação ali. Seria formata contador aqui? Tipo assim? E o text aqui, na verdade é command aqui, né, eu acho, né? Command. Eu vou passar o conta 1. Eu só não sei se é direto assim ou se eu tenho que adicionar os... Nossa, se bem que é uma função, né? Então função você tem que colocar isso aqui sim. Vamos ver aqui. Tá esperando 2 argumentos aqui. Eu tenho que passar algum argumento aqui, ó. Contador. Contador 1. Não, o contador é o quê? O contador é aqui, ó. Conta 1. Não, mas espera aí. Nós aqui... Vou olhar pro código. Vamos lá então. Na hora do... Nossa, a forma como o autor fez aqui foi um pouco diferente, tá? Que é a forma certa também, né? Depois que eu criei o quadro aqui, ó. Ah, e sem contar também que ele não fez esse negócio de quadro 1, quadro 2, não. Igual eu fiz ali. Só fez mesmo a questão dos botões que são separados, mas o quadro é o mesmo. Vamos lá então, vamos refazer aqui mesmo, tem que ser assim. Que como eu não sei programar, né, eu tô aprendendo, então eu vou seguir aqui que tá exatamente como tá aqui. Bora lá. Sem medo de ser feliz, hein? Quadro, recebe, ttk.frame, raiz, L contador, 1, recebe, ttk.label, quadro, text. Ele vai ser o formata contador, passando 1, contador 1. Formata contador. Qual é o contador? 1, ele está passando o contador 1 aqui. Ah tá, o contador 1 tá certo, contador 1 aqui. E ele está passando o valor que é o contador 1, que está valendo 0. Então ele já inicializa mesmo com contador 1 e o valor 0. Beleza, isso aqui é a criação do texto ali, né? Beleza, agora nós vamos ter tem que fazer o L contador label. Pact, na verdade. Pact para poder ele subir ali. Tá faltando alguma coisa ainda. Acho que ele também não... Deixa eu criar a outra parte aqui. Para poder ver. Botão 1. ttk.button. Passando o quadro. Text. Recebe.
Adiciona ao contador 1. E o command vai ser conta 1. Direto assim, ó. Opa, tem um underscore aqui. Conta 1. Vamos dar uma olhada. Eita! O meu não tá exibindo, não. Ah, tem que ter o pack, né? Botão.pack. Vamos dar uma olhada aqui. Coisa linda, hein? Cadê? O que tá errado aqui? Ah, é o expand throw. Quer ver? Quadro.pack expand throw. Vamos ver se é isso mesmo. Isso aí. Pô, muito doido isso aqui, viu? Você é louco, meu. Eu tô feliz que pelo menos eu consegui criar a interfacezinha, né? Lá no início, quando eu fui na loucuragem tentar fazer. Isso aí eu já tô feliz já. Agora, vamos para o contador 2. L contador 2 recebe ttk.label quadro text vai ser formata contador 2 contador contador 2 L contador 2.pack. Agora botão 2 recebe ttk.button. Eu tô só lendo aqui de cima aqui, né? Por isso que eu tô... Parece até que eu sei já, né? Ainda não. Quadro text adiciona ao contador 2 e o command vai ser conta 2. Botão 2.pack. Meus amigos. Negocinho simples desse aqui, hein? Realizar uma contagem. É a curva de aprendizagem, né? É assim mesmo que funciona. Veja que utilizamos variáveis globais, uma para cada contador. Como o texto que exibimos segue o mesmo formato, a função formata contador foi utilizada para evitarmos de repetir a formatação em várias partes do código e facilitar alterações. As funções conta1 e conta2 são muito parecidas, apenas incrementam contadores diferentes e atualizam a mensagem a ser exibida na janela quando há uma mudança. Observe que precisamos usar o modificador global para ter acesso ao contador e ao label criado fora da função. Por isso que eu não estava entendendo o que era aquilo ali. Continuo sem entender ainda. E o label criado fora da função. Nós vamos retrabalhar essa parte em outra versão. Veja que para mudar a mensagem, alteramos o text do label, como se fosse um dicionário. Aqui, ó. Essa parte aqui que mais me pegou. Veja que para mudar a mensagem, alteramos o text do label como se fosse um dicionário. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, tá? Meus amigos. As linhas seguintes são parecidas com as do primeiro programa, mas aumentamos a janela, né, 250 por 100 em vez de por 50.
Isso é necessário porque precisamos de mais espaço para exibir o segundo contador e seu botão. Você pode redimensionar a janela e perceber que os controles são ajustados para ficarem ao centro da janela. Perceba também que você pode diminuir a janela de forma que os controles vão desaparecer. Não se preocupe, vamos retrabalhar essa parte depois. O tamanho de 250 por 100 é suficientemente grande para exibir todos os controles e dar um certo conforto ao nosso usuário, que não precisará redimensionar a janela. Criamos então um label para contador 1, chamado LContador 1, e outro para contador 2, chamado LContador 2. Imagino que sejam esses caras aqui, né? Veja que fizemos a mesma coisa com os dois botões e que todos esses controles são filhos de quadro. Certinho. Filho de quadro aqui. Observe que em Command passamos conta 1 e conta 2, funções que criamos anteriormente. Dessa forma que cada botão é configurado para chamar funções diferentes. O resto do programa é semelhante ao primeiro programa. Execute-o e experimente mover e redimensionar a janela. Observe que vamos acrescentar prefixos às variáveis que se relacionam, como entre. Observe que vamos acrescentar prefixos às variáveis que se relacionam, como entre contador 1 e LContador 1, seu label. Vamos dar uma olhada aqui na redimensionação das telas. Beleza. Eu vou fazer o seguinte, ó, para mim poder ter um pouco mais, tentar ter um entendimento melhor desse programinha básico aqui, ó, eu vou solicitar uma ajuda ao nosso amigo chat, porque o chat normalmente ele costuma ajudar a gente nesses entendimentos assim, sabe? Eu sinto que eu consegui sim, de fato, ter um entendimento aí básico desse código, mas ainda assim foi muita informação, tá? Foi de fato muitas informações aqui, girando em torno desse simples programa. Coisa linda. Vamos mandar no chat aqui. Uso de variáveis globais. Aqui ele já está começando a usar, ó. O próprio chat pediu para corrigirmos esse programa para utilizar objetos, olha só. Classes, né? Classes de objetos. Coisa linda, hein? Coisa linda. Não, 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 não. Calma aí, chat.
lá um passo de cada vez. Não me deu foi uma sede, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou ali buscar uma água. Vou ali buscar uma água e já volto. Estamos de volta. Vamos lá então, né? Chat aí, ó. Você tem toda a razão. Peço desculpas. Me empolguei e acelerei o passo. Tkinter tem uma lógica bem diferente dos scripts que fizemos antes, né? Como mercearia, roda linha por linha. Em interfaces gráficas, o programa não segue em linha reta, ele fica esperando coisas acontecerem. Vamos esquecer classes e orientação a objetos por enquanto. Vamos entender exatamente o que você escreveu no seu código procedural. Vou quebrar seu código em 4 conceitos fundamentais que você usou ali. A estrutura da cebola. Quem está dentro de quem? No Tkinter, tudo é uma hierarquia, pai e filho, justamente como foi falado lá pelo Nilo, né, o professor. Olhe para o seu código. Vamos lá. Aqui. Raiz recebe tk.tk. Essa é a janela principal, a base de tudo. Beleza. Janela principal. Ok. E aqui eu apenas realizei as devidas personalizações, né? Quadro. Recebe ttk.frame raiz. Você criou um quadro, frame, e disse que o pai dele é a raiz. O quadro é como uma caixa invisível para organizar as coisas. Então, quadro aqui, frame. Quadro dentro de raiz, que é a janela principal. Beleza. O quadro é como uma caixa invisível para organizar coisas. Beleza. E depois L contador. Você criou um texto label e disse que o pai dele é o quadro. Beleza. Beleza. Por que isso importa? Quando você dá quadro.pack, cadê quadro.pack? Aqui, ó. Quadro.pack. O quadro entra na janela. Se você esquecesse de dar quadro.pack no quadro, se você esquecesse de dar pack no quadro, os botões sumiriam, mesmo que você tivesse dado pack neles, porque a caixa de onde eles vêm estaria invisível. Beleza.
Isso aqui eu consegui entender. Ou acho que consegui. O comando pack, empilhador. Você usou o ponto pack em tudo. O pack é o gerenciador de geometria mais simples. Imagine que ele funciona como uma pilha de pratos. O primeiro prato recebe pack. O primeiro que recebe ponto pack fica no topo. Esse cara aqui. Na verdade não, né? O primeiro que recebe pack fica no topo. É esse cara aqui, ó. Que é justamente o texto. Beleza. O segundo fica logo abaixo dele, que é agora essa label aqui com... Não, é o button, né, na verdade. Tem o pack aqui e o button dela. Beleza, eu acho que é isso. O terceiro abaixo do segundo. Que eu imagino que seja esse cara aqui, né? Não sei. Se você mudar a ordem das linhas do código pack, os botões mudam de lugar na tela. Ele apenas empilha um bloco em cima de outro centralizado. Vamos fazer um teste aqui só para ver o que acontece? Vou lascar esse cara aqui, ó, antes. Ah, não, mas se bem que aí ele não tá inicializado, né? Então ele é obrigado a ficar aqui. Na verdade, eu vou só inverter aqui, então. Vamos dar uma olhada aqui. Ele inverte. É isso aí. Beleza. Se você mudar a ordem das linhas do pack, os botões mudam de lugar na tela. Ele apenas empilha um bloco. O mistério do global e do text. Aqui está a parte lógica que costumo confundir, que foi justamente onde eu me baralhei todo aqui. Tive dificuldades reais nisso aqui. Variável global. No Python, uma função não consegue alterar uma variável que está fora dela mesmo. É escopo de variáveis aí, tratando de entrar em prática. E aí, cara? Pss, pss. É o gato aqui em casa, aqui, ó. Vem cá. O nome dele é Tevildo. Tevildo Rodolfo. Vamos voltar aqui. O mistério do global e do text, né? Aqui está a parte lógica que costuma confundir. Variável global, tá. Esse cara aqui. E esse global aqui também se refere a esse cara aqui, né? Por isso que ele colocou isso aqui e não estava reconhecendo antes. Eu tava com dificuldade de entender de onde seria esse cara aqui. Beleza. Do Python, uma função não consegue alterar uma variável que está fora dela, né? A menos que você dê permissão explícita. Sem global, a função criaria um contador 1 novo só para ela. Somaria 1 e jogaria fora quando terminasse, que eu acho que é justamente o que eu estava tentando fazer antes, né? Sem entender o que estava acontecendo. O contador da tela não mudaria. Com global, a função sabe que deve mexer na variável contador 1, que está lá no topo do arquivo. Esse cara aqui. Atualizando a tela. O jeito dicionário. Isso aqui que foi regaçado para me entender, tá? E eu ainda não entendi. Contador 1 text, né? Recebe formata contador. No Tkinter, os widgets, botões labels, funcionam como dicionários no Python. A label tem uma chave chamada text. Quando você faz label text igual a novo valor, o Tkinter percebe a mudança e repinta ele, né, naquele pedacinho da tela instantaneamente. É assim que o número muda visivelmente. Tem um bom tempo que eu não mexo com dicionários aqui
No Python, confesso que eu tive um pouco de dificuldade de entender esse cara aqui. Vamos tentar reler e vamos ver aqui. Atualizando a tela, o jeito dicionário. No Tkinter, os widgets, botões labels funcionam como dicionários. A label tem uma chave chamada text, né? Aqui. É esse cara aqui, ó. O botão, ele tem label, tem uma chave chamada text aqui. Deixa eu tentar entender como que ele faz aqui. É esse cara aqui, não é? Tanto que ele tá aqui, ó. Text. Compound. Beleza. Isso aqui que eu tive um pouco de dificuldade de interpretar, tal. Por exemplo, aqui, ó, L1 recebe TTK label, passando o quadro, e o texto vai ser formata contador, passando 1 e contador 1. Aí ele vem para cá, né, que ele está chamando essa função aqui. E essa função formata contador vai retornar uma fstring, passando contador é igual ao que está em contador. O que é que está em contador aqui? É o valor que eu passei, não é? Que é esse 1. Beleza. E o valor é o que está em contador 1, que aí ele chama esse cara aqui. Inicialmente ele está iniciando com 0. Beleza. Esse fluxo aqui eu já, falando assim, fica um pouco mais fácil, né? Mas tô bugando ainda, porque é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Agora, quando eu chamo o conta1, que é aqui embaixo aqui, ó, que é onde está acontecendo a parte que eu tô mais bugando aqui. Conta1. Ele vai pegar a variável global contador 1 e L contador 1. Cadê L contador 1? É esse cara aqui, que é a label. O que está dentro de contador 1 é a label. E eu vou alterar essa propriedade dela aqui para formata contador 1 passando o contador 1. Tô sentindo as mesmas coisas que eu sentia quando eu comecei a entrar em estruturas de repetição. Que o negócio tá aqui na cara aqui, mas é difícil, tá? É difícil de entender o que tá acontecendo. Porque, tipo, parece que eu tô em loop, ó. Eu retorno aqui, caio aqui de novo, vai lá e cai em formata, depois vem em formata. O que tá em L contador 1 é o próprio formata contador 1, que aí chama ele aqui mesmo, é maravilhoso isso na programação, tá? É lindo demais. Como eu amo essas situações. Ai, ai, isso é muito bom, velho. Isso é muito bom. Só dar uma olhada aqui no monitor de recursos. Isso é maravilhoso. Então, beleza, ó, nessa parte 3 aqui, ó, o mistério do global, como eu estou observando que é a parte que eu estou tendo mais dificuldade, eu vou pegar aqui. Isso aqui são as partes que eu coloquei para poder dar uma revisada, né? Temas para revisar. Eu vou querer dar uma olhada nisso aqui de novo, ó. O mistério da global, né? E do text, que eu vou querer, que é o ponto 3, que eu vou solicitar ao chat aqui uma explicação melhor, para dar uma fixada. Nem que eu tenha que fazer 1 milhão de exercícios, vai ter uma hora que eu vou conseguir, que isso aqui vai entrar na cabeça. Tem que conseguir. E eu vou pular aqui agora, vamos seguir aqui, ó. O coração do programa, main loop. Essa é a linha mais importante. Vamos voltar lá, já tá aqui já. Pense nos seus scripts anteriores, eles rodavam a última linha e o programa fechava. Uma janela não pode fechar, ela tem que ficar viva. O main loop é um loop infinito.
como um while true, que fica rodando milhares de vezes por segundo, perguntando: alguém clicou? Alguém clicou? Alguém arrastou o mouse? O programa só sai dela quando você clica no X para fechar a janela. Resumo do fluxo do seu programa. O Python lê o arquivo, cria as variáveis elo, define as funções, mas não executa. Monta as janelas, o quadro e os botões, chega no main loop e entra em modo espera. Você clica no botão, o main loop detecta o clique, chama a função conta 1 ou a conta 2, a função soma a variável global, a função atualiza o texto da label, a função termina. O programa volta para o main loop, modo de espera. Vamos seguir esse fluxo aqui para poder dar uma revisada. Vamos lá então, ó. O Python lê o arquivo, que é o próprio arquivo aqui, né? Esse cara aqui. Cria as variáveis, 0. Esses caras aqui. Define as funções, mas não executa elas ainda. Realizou a definição das funções. Monta a janela, o quadro e os botões. Montou a janela, os quadros e os botões. E aí ele chega no main loop. While true eterno aqui, basicamente. Eu clico em algum dos botões. São esses caras aqui. O main loop detecta o clique. Cliquei. Cliquei no adiciona ao contador 1. A função, chama a função conta 1. Detecta o clique, né? Chama a função conta 1. Chamou esse cara aqui. A função soma a variável global. Ele pegou o que estava em 0. Somou com 1. Resultado de variável 1. Da variável contador 1 vai para 1. Beleza. A função atualiza o texto da label. Ele vem para esse cara aqui, ó. E a função termina, mas aqui que eu tô com dificuldade, ó. Aqui que eu tô com dificuldade. L contador 1 text recebe, formata contador 1 e os parâmetros da função, né? Formata contador. Passando 1 e contador 1. O que está em contador 1 agora é o 1. Porque ele alterou aqui, né? Ele alterou para 1. Mas o momento onde ele é inserido aqui na tela, que é esse cara aqui, ó, é nesse momento aqui, ó, eu acho, não sei. Eu acho que é aqui, ó. Não, aqui é o botão, não é? Então é aqui, ó. O texto que vai ser exibido ali é o formata contador 1 passando o contador 1. O que está em contador 1? É o 1, que ele foi alterado através dessa função aqui. O que foi, Tevildo? Já coloquei comida pra você lá, hein, cara. Por que eu tenho que ter esse cara aqui? Tirar esse text aqui, vamos ver o que acontece. Colocar só recebe aqui na tora. Para eu poder ver, porque eu tô com muita dificuldade de entender esse momento do dicionário aqui. L contador 1 recebe. L contador 1 recebe. Aqui ele também parece que se sobrescreve um ao outro aqui, isso que eu não tô entendendo. Olha lá, ele não atualiza. Será que esse text aqui, ele é o mesmo dessa estrutura de dicionários aqui? Deixa eu fazer um teste aqui. Não, ele não aceita isso. Não aceita. Vamos lá então, ó. O ponto
ponto que eu estou tendo mais dificuldade é no 3. E lá onde eu crio a label, meus amigos, nós temos que ter resiliência aí, tá? Tô com dificuldade de entender isso aqui, mas nem que eu faça todos os dias, mas eu vou fazer esse negócio aqui. Nós vamos regaçar isso aqui tudo aqui, velho. Essa é a dúvida mais legítima de quem começa com Tkinter. Você olhou e pensou, ué, por que que num lugar é text e no outro é modo dicionário ali, né, text? Né? Vamos desmistificar isso agora. Pense no seu label. L computador 1, como se fosse um carro. Beleza. O nascimento, criação do objeto. Quando você escreve essa linha fora da função, que é esse cara aqui, ó. Você está na fábrica montando o carro. O texto, né, text aqui na verdade, sem aspas, seguido de igual, é um argumento de configuração inicial. Você está dizendo, fabrique um label e já escreve nele o texto inicial, que é computador 1, 0. Tudo certo. Então, criei a label, lembrando que esse aqui ele ainda não foi executado, né? Ele só vai ser executado aqui embaixo. Então, ignora esse cara aqui por enquanto. Criei a label, quadro, texto, formata... E o que vai ser exibido ali para mim vai ser formata texto com 1 e também computador 1. O que que é o 1? É o próprio 1, ele já é explícito, né? E o computador 1 é o que está dentro de computador 1, que é 0 aqui. Aqui, ó, ele vai estar exibindo para mim, chamei a função formata computador, veio para cá, beleza, tá ali. Você está dizendo, fabrica um label e já escreve nele o texto inicial, papum, tá ali. Isso acontece uma única vez, quando o programa abre. O programa abriu, exibiu computador 1, e o que está dentro de computador 1 é 0. Variável iniciou em 0. Se eu inicializar ela aqui, sei lá, em 99, aqui tem que iniciar com 99. Isso aí mesmo. 99. Beleza. A vida real. Atualização do objeto. Agora, dentro da função conta 1, o carro já existe. Você quer mudar a cor dele ou o seu texto, né? Ou, no seu caso, texto. Já passei por cima aqui, né, de tudo aqui. Beleza. Você quer mudar, no seu caso, o texto. L computador 1, a chave text, né? Recebe, formata computador 1, recebendo o que está formata computador, recebendo os parâmetros. Primeiro é o computador 1 e a variável computador 1. A variável computador 1, ela sofreu uma alteração aqui, ó, que é global, computador 1. Eu somei o que está dentro de computador 1 mais 1, mais igual a 1. Então, o resultado da variável 1 agora, computador 1 é 1. Só mandei exibir aqui de novo aqui, né, através dessa chave text. Beleza. Ao usar text aqui, melhor, vamos voltar aqui, ó. Agora o Tkinter, né, trata os widgets, botões, labels, como se fossem dicionários. Todo widget tem uma lista de propriedades internas. Color, width, font e text. Ao usar text com aspas e colchetes, você está acessando a propriedade existente para sobrescrevê-la. Que é esse cara aqui.
Por que precisa dessa linha dentro da função? Aqui está o pulo do gato que confunde muita gente. O label é burro. Ainda bem que o meu microfone tem um bom cancelamento de ruído, viu? Tá passando um carro aqui do... Tipo esses carros do leite, da pamonha. Zoando aqui agora no fundo. O label é burro, né? Quando você criou o label, lá no começo, você colou o texto. Contando, colei o texto aqui. Formata contador 1, passando contador 1. Se a variável contador 1 mudar para 10, 50, 1000, o label não sabe disso. Ele não fica vigiando a variável. O texto nele o texto dele continua sendo aquele contador 1, 0, né? O contador 1 igual a, que está ali dentro é 0, antigo. Por isso, dentro da função conta 1, nós temos que fazer dois passos manuais. Atualizar a matemática, que é o contador 1 mais igual a 1, agora a variável vale 1. Beleza. Avisar o label, ei label, a variável mudou. Apague o que está escrito em você e escreva o novo valor agora. A dúvida aqui, ó, honesta mesmo, vamos ver se ele vai responder isso aqui, né? Mas já pensando aqui, né? Porque eu tô lendo e pensando o que está acontecendo aqui. O momento onde essa label, ou na hora que eu já laspo aqui essa alteração, ele já recebe aqui já, velho. Vamos fazer um teste aqui? Eu vou colocar um negócio aqui na tora aqui, ó. Eu vou até... tipo... Você clicou. Vamos ver se isso aqui vai realmente rolar? Você clicou. É isso mesmo. Formata computador. Que vai ser a nova formatação. Ele vai receber aqui formata computador. Passando a nova variável aqui. Ele só vai chamar esse cara aqui de novo. E setar dentro de label. E a forma de acessar o atributo do label, que vai exibir ali, né, o texto, é através da chave text. Que funciona como um dicionário. É assim. Só entenda que é assim e pronto. Muito doido, velho. Exatamente isso que a linha L contador 1 text faz, né? Ele força a label a se repintar com a nova frase. Resumo da sintaxe, onde na criação, label tal, na função atualização, text recebe valor, o que significa comece a vida com esse texto, argumento. Começou a vida com esse texto aqui. Agora na função lá, widget, né? Text, recebe valor. Mude o texto que você tem agora para este novo, chave do dicionário. Vou estar chamando o atributo da chave do dicionário aqui, né? E passa o que está dentro de computador 1, que ele foi alterado aqui. Olha, honestamente eu sinto que eu melhorei um pouco a minha compreensão. Apesar de ser um bom desafio, tá? Isso aqui, desafio legal, viu? Mas assim, é assim mesmo, né? O desenvolvimento de sistemas, ele é assim mesmo e... vou dar uma... Vou encerrar a aula de hoje, né? A aula não, né? O estudo de hoje, para poder disseminar melhor essas informações que foram manipuladas aqui e o estudo não vai parar. Se eu precisar de estudar isso de novo tudo amanhã, assim eu farei. Beleza? Então é isso. Por hoje, então, já deu aí 1h32, né, de estudos, já está excelente. Não pretendo aí passar mais do que 2 horas de estudos diários, que é o que eu vou ter disponível no momento. Então é isso. Não desistam. Se precisar de repetir os estudos, repita, repita, repita. Eu tenho certeza que os bons programadores aí, eles também passaram por momentos muito semelhantes a esses.
E a diferença desses caras que conseguiram chegar lá é que eles não desistiram, mesmo sem entender muito bem. Muito obrigado.